Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e todas as informações sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre o jogo desse sábado aí entre Vitória da Bahia e Vasco da Gama, né? Jogo aí de 6 pontos, partida que infelizmente, né, como eu falo, pode levar o Vasco aí à entrada na zona de rebaixamento, dependendo ali de uma combinação de resultados. Então a gente vai trazer todos os detalhes, né? O Vasco que deve ter mudanças no time titular e também vamos trazer detalhes aí sobre a volta, né? O retorno de Fernando Diniz ao Vasco da Gama, né? Com alguns detalhes bem interessantes, né? Essa volta do Diniz aí vai contar, por exemplo, com uma possibilidade de um reencontro dele com um jogador que ele teve um grave problema na carreira, né? Lá no São Paulo. Vamos falar também sobre as contratações, né? Que o Vasco já começa a viabilizar para a próxima janela de transferências, né? Com o jogador de seleção uruguaia aí sendo um dos principais jogadores que está na mira, né? De contratação do Vasco para essa próxima janela. Então fica com a gente até o final do vídeo. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem se juntar aqui aos mais de 502 mil vascaínos aqui no nosso canal. E quem puder dar aquela força, deixando o like no vídeo, né, deixando aquele joinha, a gente fica muito agradecido, né? A gente fica muito aí feliz com a ajuda de vocês, deixando o like, compartilhando, né, sempre aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E quem quiser dar uma força ainda maior para o nosso canal, né, colaborando aí com a gente no Pix, vou deixar o Pix do canal aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Todo valor, cara, todo valor que é arrecadado aqui, não vem para mim, não vai para o meu bolso, né? Não vou ficar aqui pedindo dinheiro para mim, né? O dinheiro é investido em coberturas que a gente faz do canal, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cobertura de um jogo em São Januário, tem um custo, né? Tem que botar gasolina, alimentação, toda a questão ali de logística. Quando a gente quer fazer um jogo de cobertura fora de casa, passagem aérea, hospedagem, que, cara, é para você que está acompanhando o nosso canal aqui que a gente faz essa cobertura, né? Justamente para você, telespectador, que curte o nosso trabalho. Então, quem puder fazer qualquer doação, né? Qualquer valor, pode ser R$1, cara, que seja, como eu sempre falo, o vídeo de hoje de manhã, por exemplo, tiveram 18 mil pessoas que já assistiram. Se cada um tivesse doado 50 centavos, R$1, a gente teria grana para fazer a cobertura, por exemplo, agora do jogo contra o Lanús, fora de casa, né? Lá na Argentina. Então, quem puder dar essa força, o Pix do canal tá aqui, ó. Esse aqui dá uma moral pra gente que realmente vai ajudar bastante, beleza? Então, bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo desse sábado, né? Vasco e Vitória, jogo importante, né? Jogo aí de 6 pontos. O Sport tem um ponto, o Vitória, na verdade, tem um ponto a menos que o Vasco, né? Na tabela, está na zona de rebaixamento, né? O Vasco tá liberando entrar na zona do rebaixamento. Então, em caso de uma derrota ou um empate do Vasco aí nessa partida, sim, o Vasco pode infelizmente entrar ali na zona da degola, né, naquele Z4. Então, realmente complicado, situação aí interna dentro do clube, é uma situação bem complexa no momento, né? O Pedrinho perdeu o comando, o Felipe perdeu o comando, o Marcelo Santana perdeu o comando, né? O clima do vestiário, pelo que eu soube, não é dos melhores, né? Parece que existe ali algum certo temor ali entre alguns jogadores que não estão ali realmente falando a mesma língua. Então realmente a gente fica preocupado, né, para essa partida. Espero que a equipe reaja, espero que o time consiga, né, dentro de campo representar a nossa Cruz de Malta, né? A gente deve ter mudanças no time titular, né? O Felipe, que vai ser o treinador interino mais uma vez, deve promover ali algumas alterações ali no meio de campo, né? Ele deve tirar o Matheus Cocão do time para a entrada do Nuno Moreira novamente, né? Ele pode mexer também ali mais um pouco na equipe, né? Pode voltar com o Lloyd Augusto, né, para trazer mais velocidade. Tá se falando que até o Adson pode começar essa partida como titular, então a gente pode ver aí algumas mudanças na equipe titular. O fato tem que ganhar, né, irmão? Tem que ganhar. Ganhando,
tudo se acalma, o Fernando Diniz vai assumir a equipe já nesse domingo, né, com a volta do Vasco de Salvador para o Rio de Janeiro. Então uma vitória seria muito, muito boa aí para dar uma acalmada nos ânimos. E agora falando, né, um pouco sobre Fernando Diniz. Ele começa o trabalho dele nesse domingo, quando o elenco retorna lá de Salvador, né, ele que ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve ser anunciado aí provavelmente ou após o jogo contra o Vitória, né, ou provavelmente nas próximas horas, nos próximos dias aí. E o Fernando Diniz, cara, nesse retorno ao Vasco, lembrando que ele já trabalhou no Vasco há 3 anos atrás, vai ter um reencontro com um jogador que ele teve um grande problema, né, lá no São Paulo, que é o Tietê, né? Quem se lembra, né, o Fernando Diniz chamando, né, o Tietê de chinelinho. Os dois tiveram ali uma discussão, né? Eu lembro que gerou muito tumulto. Não sei se os dois ainda se falam, não sei se os dois nunca mais se falaram, não sei se teve briga, não sei se depois disso houve ali uma conversa ali para poder colocar as coisas no lugar, e os dois estão tranquilos, né? O fato é que eles vão ter que trabalhar juntos, né? O Tietê tá no Vasco, tem contrato com o Vasco, o Fernando Diniz está chegando, o Tietê hoje é titular, é importante, então realmente aí a gente vai ficar vendo ali com curiosidade essa situação aí do Fernando Diniz com o Tietê. Em relação a contratações, cara, parece que o Vasco aí reabriu negociações para contratar o atacante Brian Rodrigues, atacante uruguaio, né, jogador de seleção uruguaia, jogador que vai jogar a Copa do Mundo do ano que vem pela seleção do Uruguai, atleta que atua no América do México, jogador que ficou muito próximo, né? Quem se lembra, ele ficou muito próximo de ser comprado pelo Vasco na primeira janela desse ano, né? O Vasco e o América do México chegaram a acertar valores, a questão ali de bonificação que teria aí para o jogador. Porém, no finalzinho, na reta final da negociação, o América do México falou que só liberaria o jogador na segunda janela, agora, né? Então o Vasco parece que com o aval do Fernando Diniz já teria ali aberto, né, conversas, né? Já teria começado a conversar com o jogador. Além do Brian Rodrigues, né, parece que o Fernando Diniz teria feito algumas outras exigências, né, alguns outros pedidos, como por exemplo, um zagueiro titular, né, ele teria indicado ali uma contratação de um zagueiro que seria um zagueiro de confiança, né, do Fernando Diniz. Provavelmente deve ser um jogador mais experiente, né, um jogador com uma boa saída de bola, né? O Vasco precisa disso hoje. Maurício Lemos não consegue jogar, tá machucado aí há séculos. O João Vitor, ele é um jogador muito estapafúrdio, né? Um cara que tem até velocidade. Eu acho que se tiver um bom zagueiro experiente ao lado dele, ele vai evoluir, vai crescer, mas precisa de um jogador que tenha, né, essa possibilidade. Parece que o Fernando Diniz já fez uma indicação. O Vasco também tem conversas com o atacante Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo, que está na Rússia, né? Então, provavelmente a gente vai começar a ver algumas movimentações, alguns nomes aparecendo, né? Lembrando que a janela internacional de transferências vai abrir agora a partir do mês de junho. Beleza, rapaziada? Então, por agora é isso. Agradecer a presença de todos vocês, pedir para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal, quem puder doar no Pix. A gente fica muito agradecido. Um abraço, tamo junto.